E aí pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente, Hermes Monteiro, seu Master Coach, para te trazer hoje um assunto que também é fundamental para uma vida de realizações. O tema é foco. E para falar sobre foco nós podemos falar sobre diversos fatores. Mas hoje eu quero falar sobre, primeiro, o mais importante. Primeiro, o mais importante é algo que está contido em muitas literaturas e é algo que nós podemos observar na vida de quem realiza. Eu fiz uma pergunta há poucos dias: você conhece alguém que se destaca porque realiza muito mais do que os outros? Ou você conhece pessoas que não conseguem chegar ao final de uma tarefa, ao final de um projeto, no meio do caminho elas param, no meio do caminho tem algo que tira completamente o foco, faz com que elas se distraiam e ao final do tempo ou estão atrasadas ou de fato até nem entregam o que tem que entregar? A diferença entre aquele que entrega, aquele que realiza, e outro, aquele que fica no meio do caminho, que leva muito mais tempo, que quando entrega atrasado, ou mesmo que não entrega nada. A diferença entre essas duas pessoas é sobre foco e entendendo que há coisas importantes na vida e as coisas mais importantes devem ocupar o primeiro lugar. A própria Bíblia nos ensina sobre isso. Mateus 6, a palavra de Deus diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Começa aí o ensinamento sobre primeiro o mais importante. Não que as outras coisas não façam parte da vida, mas primeiro é o mais importante. Para aí e pensa sobre um projeto que você tem que realizar. Você consegue identificar qual é a coisa mais importante nesse projeto? Outra situação, pensa aí num pilar da tua vida. Pensa, por exemplo, na área da saúde. O que é mais importante para você na área da saúde? Você tem feito primeiro o mais importante ou tem colocado outras coisas menos importantes no lugar, só para depois você tentar fazer o que de fato é importante, mas com as tarefas, com o desgaste do dia, com o cansaço, aquilo que é importante vai sendo protelado, vai sendo postergado e aí de fato o mais importante não é realizado. Então saiba de uma coisa: quem tem foco faz primeiro o que é mais importante. 11 áreas na vida: emocional, financeiro, profissional, conjugal, relação com filhos, relação com a família, saúde. O que é mais importante em cada uma dessas áreas? Você consegue identificar? Para agora e pensa aí, o que é mais importante para você na vida com os teus filhos? Ou o que é mais importante para os teus filhos na vida com você? Será que você tem conseguido fazer o que é mais importante? Ou você está aí, dentro de um furacão de afazeres e por isso o mais importante não entra? Pensou? Você pode mudar. E você foi feito para fazer de maneira diferente, você tem isso dentro de você, mas se você não tiver consciência, e essa consciência é fundamental, e é isso que você precisa entender, consciência do que é mais importante e não abrir mão. Deixa eu te dar uma dica, pega aí uma folha de caderno e escreve todas as coisas importantes na tua vida e pelo menos uma ação, a mais importante, que tenha vínculo com aquele pilar, com aquela área. Pega essa coisa e escreve uma ação e decida não fazer nenhuma outra enquanto aquela não for feita. Será que vai ficar do mesmo jeito? Eu tenho certeza que não. Quando você decidir colocar o que é mais importante em primeiro lugar, todas as outras coisas vão vir depois e você vai caminhar muito mais pleno e realizado. Aquilo que é mais importante não pode dar lugar às coisas menos importantes. E normalmente a coisa mais importante fica para depois, porque ela pode exigir mais esforço, ela pode exigir mais tempo, mais concentração. No seu trabalho, o que é a coisa mais importante que você pode fazer amanhã? Será que é o contato com aquele cliente que você precisa falar com ele essa semana? Ou será que é mais importante olhar os seus e-mails? Aí olha o que acontece, você entra nos e-mails e pinta spam, propaganda, um e-mail de um cliente, mas não tão importante para aquele momento, e você resolve dar
atenção àquilo e a hora que você percebe, você terminou o seu dia e não ligou para aquele cliente. Você precisa colocar as prioridades em primeiro lugar, as pedras grandes em primeiro lugar, para só depois colocar as demais. Isso é trazer o importante para o primeiro lugar. Atividade física. Você deixa para fazer atividade física quando? Amanhã. Eu conheço uma série de pessoas que não estão bem de saúde porque não estão fazendo atividade física. E sabe o que elas fazem? Elas colocam uma série de outras coisas. Ou colocam a área profissional, ou colocam a área do servir, ou colocam a área, sabe, dos filhos, ou colocam a área do intelectual, mas não cuidam do físico. E não se lembram que cuidar do físico é importante para que haja equilíbrio em todas as outras áreas. O que é mais importante para você? Traga isso à consciência e haja completamente ligado ao que é mais importante. Primeiro, o mais importante. Hermes, você está repetindo demais? É para você gravar. Primeiro, o mais importante na tua vida. Não abra mão disso e você vai ver. Você vai se sentir muito mais realizado e pleno. Não pare até que você chegue lá, fazendo sempre a tarefa mais importante, cuidando daquilo que é mais importante primeiro, para depois cuidar das coisas menos importantes. Por quê? Uma coisa sem importância, ela não vai se transformar em importante porque você está fazendo ela primeiro. Relaciona as coisas mais importantes, vincula uma tarefa, uma ação a esta coisa mais importante, a essa pessoa mais importante, a essa área mais importante. E não se permita fazer nada antes de fazer isso. Steve Jobs disse que para ter foco, você precisa dizer não para um monte de coisas. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Foco é para realizar. Foco é para encontrar plenitude. Foco é para não perder o propósito. Fica comigo. Que Deus te abençoe.